o objetivo dessa apresentação de hoje seria responder essas 4 questões, que seriam o que é o Etap All-Star Evaluation e como ele funciona, tá? Qual a sua aplicação e quem é o usuário-alvo aí? E quais são os benefícios dessa nova ferramenta? E quais são os requisitos mínimos para a sua utilização? Etap All-Star seria uma ferramenta que possibilita nós avaliarmos toda a nossa seletividade, a nossa proteção e coordenação automaticamente baseado nos cronogramas definidos pelo usuário. Okay? Então, um dos principais recursos aí do Etap All-Star seriam detecção de zonas de proteção automática e inteligente, avaliação automática para proteção de sobrecorrente e coordenação, avaliação personalizada com base em critérios dos usuários, ou seja, o usuário define quais são os critérios que serão utilizados para a avaliação. Os cálculos das correntes de curto-circuito são baseados na norma tanto ANSI ou IEC. Né? Os critérios podem ser baseados em suporte de normas como NEC, I3E, IEC. Podemos selecionar qual o tipo de falta, né, se é trifásico ou fase terra, para avaliação dos critérios. A gente consegue visualizar essa avaliação de forma tabular e de forma gráfica. E possuímos a capacidade dinâmica de corrigir caso apareçam violações e atualizar os resultados analisando. Okay? Então vamos apresentar no software como seria essa ferramenta. Aqui nós temos um sistema elétrico, né, onde nós possuímos aqui um gerador, né, para funcionar localmente, a concessionária. Temos um sistema aqui de média tensão, né, onde temos aqui transformadores, um transformador de média tensão, alimentando motores de média tensão. E aqui seria um transformador de média tensão para baixa tensão. Então, todo esse sistema aqui seria de baixa tensão. Esse sistema pode funcionar em paralelo, como nós estamos vendo aqui. Ele pode funcionar localmente, somente com o gerador funcionando, ou ele pode funcionar ainda só com a concessionária funcionando. Ok? Nós vamos considerar agora paralelo. Vamos rodar o All-Star para vocês verem, né? Para rodá-lo, ele fica disponibilizado no modo do Star, né, que é o nosso módulo de proteção. Okay? No caso aqui, ele pode fazer a avaliação tanto parcial, eu posso selecionar, ou total. Eu vou selecionar todos os itens para que ele faça a avaliação. Esse aqui seria o ícone, né, do Star Auto Evaluation. Clicando aqui, ele vai perguntar qual que é o nome do relatório que eu vou criar. Eu vou criar aqui Star, e vou salvar a avaliação nesse resultado. Ele vai calcular todas as avaliações, agora ele está avaliando todos os coordinogramas e está fazendo a avaliação de todos os componentes aí. E ele apresenta aqui para nós o visualizador e análise, né? Então aqui em cima nós temos as abas. Aqui são análises gerais, nós temos análise dos barramentos, temos as análises dos cabos, geradores, cargas estáticas, análise de motores, transformadores e depois, por último, a coordenação. Tá? Essa avaliação pode ser feita, no caso, vocês podem verificar no caso dos motores, né? Onde está alertando para verde, significa que esses equipamentos passaram pelos critérios definidos. Né? Onde apresenta vermelho, significa que ele foi reprovado pelo critério, e laranja significa que é um alarme. Ok? Eu posso verificar, no caso aqui, nós estamos trabalhando com a base de dados de ajustes sugeridos já, ou seja, esse sistema já foi verificado, tá vendo? Está todo verde, porque já foi todo consertado esse sistema. Né? E para verificar, simplesmente, ele trabalha das duas formas. Eu posso expandir isso e automaticamente ver as curvas, né,
ao lado. Então, no caso, eu clico aqui no componente, eu vou ver a folha de seletividade, né, do componente que eu estou selecionando. Então, no caso aqui, eu estou vendo que ele tem esse motor, que é o IM14, que é esse motor que está aqui, ele tem a parte do MCP, que é esse dispositivo aqui, e tem a parte térmica, que é esse dispositivo aqui. Então, ele passou para todos esses critérios. Tá? Agora, vamos voltar. Uma coisa que é bem interessante, esse sistema ele já está todo com os ajustes sugeridos, né? Eu vou voltar agora para a opção dele, como foi encontrado em campo, para a gente poder fazer alguns ajustes e ver os benefícios que o Etapa Altstar pode trazer para os usuários. Então aqui eu vou voltar à base de dados. Tá? Um pequeno detalhe, só para mostrar, antes de rodar, eu posso visualizar isso na folha de seletividade. Isso é uma ferramenta que a gente tem na nossa base de dados. Né? Então aqui seria o TCC, né, ou o coordenograma daquele motor que eu acabei de apresentar. Então esse aqui foi o encontrado em campo, ok? E aqui eu posso mudar para o sugerido e verificar como ficou depois. Né? Então eu posso ter essas duas, eu posso trabalhar isso na minha base de dados. Eu posso deixar todos os ajustes como foram encontrados e depois os ajustes como foi resolvido isso. Ok? Então vamos lá novamente, selecionar todo o sistema e rodar agora uma avaliação. Eu vou colocar aqui agora um novo nome de relatório. Então vou colocar aqui S1. E aqui tem toda a verificação. Ele está fazendo toda a verificação com base agora nos ajustes que foram encontrados em campo para esse sistema. Muito bem. Então, voltando aqui agora a parte de motores, né, que é o que a gente estava analisando. Ó. Então, a gente consegue visualizar aqui, ó, naquele mesmo motor que eu tinha verificado, ele não passou nos critérios, né, que foram estabelecidos. Então, nós temos aqui, ó, alarmes para limite de picape, para corrente nominal, no caso sobrecarga, aceleração do motor, corrente rotor travado e ele cortou a curva térmica do motor. Aqui são as condições que ele passou. Então, tá vendo? A parte de sobrecarga, a curva dele, né, cortou a curva de dano, que é o que eu posso visualizar aqui nesse pedaço do sistema. Ó. Então, eu vejo aqui que a curva, que é essa azul, está acima da curva a quente do motor, de partida do motor. Né? Ou seja, o ideal seria que essa curva esteja abaixo para proteger a partida do motor e não queimar o motor. Né? Verificamos também aqui, ó, que no caso do MCP, ele não está deixando o motor ligar. Ou seja, a corrente de partida dele será, na hora que ele for partir, esse dispositivo irá desligar o motor. Tá? Então nós temos que fazer as correções. Nesse caso, vamos começar corrigindo aqui o dispositivo de sobrecarga. Então, um dos motivos nós temos que corrigir a curva, né? E o outro é que ele fala aqui, ó, que o trip desse dispositivo está em 81,7 amperes, que é acima do limite máximo de 65,4 definido pelo nosso rulebook, né? Que é nosso livro de regras, o que determina que seja 115% vezes a corrente nominal. O FLA significa a corrente nominal. Como que a gente consegue corrigir isso? Esse módulo é totalmente fácil e dinâmico nesse sentido. Então, simplesmente eu vou clicar aqui na curva térmica, automaticamente ele já vai nos levar para o ajuste de sobrecarga desse dispositivo. Então, eu tenho que estar com uma corrente aqui, ó, inferior, né, a 65,4. Se eu selecionar a corrente dele aqui, ó, vou selecionar essa corrente aqui, ó, que me leva à corrente de 64,4 amperes de trip, que seria inferior a essa corrente de ajuste. Quando eu clico OK, automaticamente ele vai ajustar na curva para esse novo parâmetro que eu determinei e já vai rodar automaticamente também a avaliação. Certo? Quando ele volta, veja que já foram, agora a curva não cruza mais
a curva, o limite térmico do motor, veja, está abaixo, certo? E corrigiu também os fatores de picape dele. Agora nos resta somente o quê? Corrigir os valores, né, do MCP. E no caso, isso significa que eu posso selecioná-lo aqui, né, vir aqui na curva e arrastá-la Nós temos um delay aqui. Posso clicar 2 vezes nela também. E aumentar aqui o meu ajuste. Quando eu dou OK, ele vai automaticamente rodar novamente toda a avaliação. E vai atualizar tanto a curva quanto... Tá vendo? Então, eu teria que, para atender esse limite, eu tenho que vir mais um ajuste para a direita. Pois bem, aí nós temos aí, passou em todos os critérios, né, para esse motor. Okay? Então ele é bem dinâmico, nos ajuda a trabalhar aí com, corrigindo violações, né, nas curvas, corrigindo aqui na curva e automaticamente fazendo a avaliação. Né? Podemos ainda verificar aqui que nós temos esse motor, no caso aqui é um motor de baixa tensão, né? Temos também a opção aqui do motor de média tensão, no caso, né? Que podemos também fazer as correções. Ele está me dando aqui que o picape está fora, né? Mas possivelmente ele está com problema aqui também no rotor travado. Isso é claramente visto aqui na curva. Então simplesmente eu vou clicar nele novamente. Vou ajustar ele aqui para 115%. Isso aqui seria 115% da corrente nominal dele, né? Depois eu venho aqui na parte instantânea e vou ajustar isso daqui para 7 vezes a corrente nominal dele. Quando eu clico OK, ele vai atualizar a minha curva de seletividade ali e já vai rodar a avaliação automática novamente. Aí, ó, já verifica e passa novamente. Ok? Assim que a gente vai fazendo, a gente pode fazer isso para as cargas, para cabos, barramentos. Então, nós vamos seguindo. A mesma coisa acontece para os transformadores, né? Nós temos a análise dos transformadores e também da coordenação. Tá? Vamos ver agora um caso de coordenação. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, a coordenação desse transformador. Aqui, no caso, vamos pegar o T11 aqui. O T11 tem um problema de coordenação aqui, né? E o T21 também tem um problema de coordenação nesse ponto. Tá? Como que a gente consegue resolver esse problema? Veja que as curvas, que ele está dizendo aqui, ó, as curvas estão batendo, né? Então, se eu for olhar o ajuste desse transformador que está no secundário dele, que seria esse daqui, se eu clicar 2 vezes nele, eu vejo que ele está com um parâmetro de 1.600 amperes de picape. Okay? Se eu for no transformador T21, eu vejo que a proteção dele está ok, porém a coordenação não. Né? Eu vejo que ele é um transformador de 1.041 amperes de corrente nominal. Então eu consigo abaixar aquele ajuste de 1.600. Por exemplo, a gente pode tentar colocar aqui, ó, né? Veja, esse daqui seria o elemento amontante, né? E esse seria o elemento ajustante. Então eu posso colocá-lo de vez 1.600, eu posso colocar 1.200 amperes, né? De picape primário, picape secundário, perdão. Quando eu clico OK, ele vai fazer a atualização.
e mostra para mim que agora tenho essa diferença. Eu tenho a ferramenta para verificar essa diferença de tempo, né? De checar se esse valor mesmo passou através aqui da nossa ferramenta de diferença de tempo. Selecionando ela, eu vou selecionar a curva de cima, seleciono a curva de baixo e vai apresentar o valor. Eu posso ainda encontrar o menor tempo de atuação e ele vai mostrar exatamente onde é o menor tempo de atuação. Então, o menor tempo entre as duas curvas é 1,15 segundos. Okay? Então, é assim que eu vou corrigindo os valores, né, os parâmetros do sistema através dessa ferramenta. Tá? Nós podemos fazer isso para todo o sistema e coordenar todo o sistema verificando ponto a ponto. Né? Tanto sistemas de sobrecarga quanto a parte de curto-circuito. Ok? Ok, agora vamos verificar o quê? A nossa... mas tudo isso é baseado em quê? Né? Então, o Etap AutoStar, ele tem as regras. Então, todas essas avaliações são baseadas em regras. Né? Essas regras são... nós temos as regras para a proteção dos equipamentos. Então, aqui nós temos os tipos de equipamentos, a parte geral, parte de barras, cabos, geradores, cargas estáticas, motores de indução, motores síncronos, transformadores de alta tensão, transformadores de baixa tensão e linhas de transmissão. Com base nessas regras que são apresentadas para vocês, né, é o que ele faz a avaliação. Então, por exemplo, para os motores de indução. Nesse caso, nós estamos usando os limites baseados na NEC 430.32. Tá? Que hora que eu clico limites, ele vai me apresentar aqui, ó, para sobrecargas, né, proteção de sobrecarga, se o fator de serviço do motor for maior que 1,15, ele vai considerar 125% da corrente máxima de limite máximo. Se for inferior a 1,15 o fator de serviço, ele considera 115%. Tá? Nada impede de eu definir isso, o usuário definir esses critérios. Né? Então, todos os critérios também podem ser baseados nos critérios dos usuários. E aqui eu entro com o valor que eu desejo. Né? Aí assim funciona para transformadores, né? Para cabos. Então, todos esses critérios são definidos, podem ser seguindo recomendações das próprias normas ou definidos pelos próprios usuários. Okay? E ainda assim nós temos a parte de coordenação. Onde a coordenação, aí nós temos os dispositivos a montante e os dispositivos a jusante. Né? Então, a coordenação entre relés eletromecânicos, eletrônicos, e aqui seria a diferença de tempo entre esses equipamentos que ele vai obedecer. Então, essa diferença de tempo é o que ele vai levar em consideração na hora de fazer a análise. Então, mais uma vez, quem define essa diferença de tempo são os usuários. Então, ele fica, o livro de regras fica com a cara do usuário. Né? Ele que define. Você pode criar vários livros de regras para determinado projeto e você considerar um ou outro. Né? E aqui você tem também a parte, né, que você para considerar, né, se você não encontrar o tempo de abertura do disjuntor, você considerar 5 ciclos individual ou global. Ok? Muito bem. Então, das perguntas que nós tínhamos, né, conseguimos apresentar para vocês o que é o Star Alto, né, e como ele funciona. Ok? Qual é a sua aplicação e quem é o usuário-alvo? No caso, seria qualquer engenheiro elétrico envolvido direto ou indiretamente com sistemas de proteção, né, e seletividade. Então, poderia ser usuários que estão diretos ou que recebam ou que gostariam de verificar o seu sistema, né, através dessa avaliação, que recebam projetos de consultoria e gostariam de verificar. A grande vantagem para o especialista é que você pode, através da sua experiência, você pode montar o seu livro de regras conforme a sua experiência. E para iniciantes, ele dá uma boa aproximação. Aí, se você está definindo os ajustes e está avaliando, né, conforme as normas, né, conforme recomendações. Tá? Então, ele serve para qualquer tipo de engenheiro eletricista envolvido com a parte de proteção. Né? Quais são os grandes benefícios que o Star Alto pode trazer aí para os usuários? Né? Uma seria a precisão
né, da avaliação e a eficiência dela em sistemas de proteção. Então, como nós vimos, ele pega as curvas e consegue avaliar essas curvas, né, verificando todos esses critérios, não esquecendo nenhum desses critérios. Então, ele te dá uma precisão muito grande para evitar erros que a gente possa estar cometendo ou esquecendo, né, que a gente não conseguiria verificar com sistemas calculados à mão ou desse tipo, né. Uma outra grande benefício que a gente consegue, né, verificar no sistema, a gente consegue fazer avaliação tabular e gráfica do sistema, né? E a gente pode fazer também a verificação a parte só desse sistema. Então, eu posso fazer total ou parcial baseado na seleção. Então, eu consigo visualizar, tá vendo? A parte tabular, né, do sistema e consigo ainda verificar graficamente e temos ferramentas para avaliar isso, né? Eu posso exportar, por exemplo, esse TCC para MF, posso jogar para o clipboard, né? Posso dar um zoom e verificar qual que é. Eu tenho as ferramentas gráficas também no coordenograma para verificar a tabulação aqui ao lado, né? E consigo jogar isso também de uma forma gráfica, em forma de relatório, que eu possa exportar isso para o sistema, né? Então, eu posso rodar aqui um relatório. Esse relatório ele é exportado em Excel, né, e contém todas as informações do trecho que você selecionou do sistema, né? Então, aqui no caso, ele tem um relatório, né, onde a gente tem, por exemplo, aqui cabos, transformadores e a parte da coordenação. Por quê? Porque eu selecionei só esse trecho, né? Então, a gente consegue gerar um relatório em Excel com todos os dispositivos selecionados e apresentar esse relatório para o nosso cliente ou para a gente verificar como forma de apresentação, né? A grande vantagem é que qualquer alteração de parâmetro automaticamente já é verificada e atualizada no próprio sistema, né? Um outro ponto de benefício é que ele traz maior performance e economia de tempo para os seus usuários, ou seja, você tem uma performance muito maior porque você consegue verificar isso de uma forma muito mais rápida, né? Economizando tempo, né? E ganhando na qualidade dos resultados, na precisão desses resultados, ok? E aí, quais seriam finalizando, né? Quais seriam os requisitos para a utilização do ETAP AutoStar? Seriam, basicamente, a gente simular o curto-circuito, então seria um estudo, né, rodar o curto-circuito, né, no sistema, e toda a nossa biblioteca, né, de dispositivos, elas tem que estar linkada com a biblioteca do ETAP, certo? Então aqui nós temos os dispositivos e ele tem que estar linkado para poder traçar as curvas. Lembrando que a biblioteca do ETAP é verificada e validada, tá? Então, nós temos que estar todos os componentes de proteção, aqui, de juntores, relés, também tem que estar, todos têm que estar com os dispositivos linkados com a biblioteca para poder traçar as curvas e os coordenogramas prontos. Tá? Basicamente, essa seria a nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos, né? E estaremos aí disponíveis para responder as questões que forem enviadas para nós, ok? Agradeço mais uma vez. Esse vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube, em breve. Para quem não assistiu ao último webinar, já está disponível o vídeo no nosso canal já sobre sequência de operação dos dispositivos de proteção. Convido a todos a visualizarem. Tá? Mais uma vez, obrigado. E agora eu vou responder as perguntas dos nossos usuários. Muito obrigado.